Boa noite, Fernanda. Tô aceitando e já está em. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fernanda? Tudo contigo, Bianca. Tudo certo. Deixar o pessoal entrar, esperar. A gente entrou um minutinho antes, a gente espera um minutinho e já podemos adentrar no assunto. Seja muito Uhum. bem-vinda ao meu perfil, a essa live nesse perfil, minha casa virtual, né? Acaba sendo um cantinho nosso aqui dentro, né? E seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar, de estar aí falando um pouco, trazendo um pouco mais de conhecimento dentro da minha área para as pessoas. Sim, muito importante, né? Eu até, assim, quando eu tive a ideia de falar sobre as abordagens, a minha ideia inicial foi falar sozinha sobre isso, só que daí eu pensei, meu Deus, eu não conheço as abordagens. Aí eu pensei, meu, vou chamar os agregados aí, vou chamar uma galera para me ajudar a falar sobre isso, justamente porque eu acredito que cada um tem o seu jeitinho para falar da sua forma de trabalho. E aí, tô muito empolgada com todas as lives, com todos os convidados. Você vai querendo ou não abrir, né, essa série agora de convidados e tudo mais, foi a primeira sorteada. Isso é bem legal. Acho que vai ser muito bom para todo mundo, para quem está conhecendo, para quem quer conhecer, para quem quer escolher, para quem está aí na psicologia escolhendo uma abordagem também. Acho que é muito legal isso. Sim, tanto para alunos de psicologia quanto para leigos. Eu estava pensando que às vezes até a própria pessoa que não está cogitando fazer faculdade de psicologia, ela vai acabar se interessando e talvez aqui ela descubra um pouquinho do que tem dentro dessa psicologia, né? Conhecendo um pouquinho mais, né? Até para o público que não é de dentro, né? Mesmo que a gente disse, né? Para as pessoas que estão cursando, para quem quer escolher um profissional, que abordagem escolher, também é legal. Exatamente. E você quer começar se apresentando já? Já deu 8 horas, daí a gente assim não atrasa e não perde muito tempo também da live aqui. Então tá, o meu nome é Fernanda Althoff Schreiber, eu sou formada em psicologia. Atualmente eu estou concluindo uma pós-graduação de avaliação psicológica e uma pós-graduação de recursos humanos. Eu também sou voluntária no projeto do Coletivo Vozes, que é um projeto visando dar voz à sociedade, às pessoas que precisam ser ouvidas pelas outras pessoas. E também sou membro do projeto Bem Viver, que é um projeto de prevenção de suicídio. Ele trabalha principalmente dentro das escolas, com questões de dinâmicas, com trabalho de prevenção de suicídio e promoção de saúde. Por que eu escolhi vir para psicologia? Acho que é um tema legal para a gente começar falando sobre mim. Então, eu escolhi porque eu gostaria de ajudar as pessoas. Eu queria encontrar alguma forma que eu pudesse estar explorando um pouco mais de mim, um pouco mais das outras pessoas. Como que eu pudesse estar dando esse suporte, ajudando a crescer, a acrescentar na vida das pessoas. Acho que a palavra desenvolver me veio muito na cabeça quando eu penso nisso. Eu gosto de desenvolver habilidades, desenvolver pessoas e ajudá-las a encontrar um novo ponto de vista, uma forma diferente de lidar com a realidade, entra muito nisso, né? Então, veio disso, vim trazendo aqui então a perspectiva clínica, né, da terapia cognitivo-comportamental, que é a área que eu atuo. Atualmente estou com a psicologia cognitiva clínica online durante a pandemia e todo esse processo, né? Eu Uhum. acho que sobre mim é mais isso, assim, de interessante para falar. O resto são elementos mais particulares da minha vida, né? Você fez alguma pergunta? É, tu tá atendendo online agora, então, né? Pela cognitiva, mas Sim. na modalidade online daí. Isso, nesse momento online. Aham. Show, então. E você quer começar a falar um pouquinho da sua abordagem? Pode ser, então. Vamos partir, acho que, Uhum. da ideia de como surgiu a abordagem, né? Ela Uhum. surgiu com o Iron Beck no final do século 60, assim, 1959, mais ou menos. Na época, ele era um psicanalista, então ele queria descobrir como é que funcionava a depressão baseado nas questões dos sonhos. Ele queria entender como é que funcionavam os sonhos das pessoas com depressão. Para isso, ele começou com uma hipótese. A primeira hipótese que ele tinha é que era uma raiva internalizada. Então, ele achava que as pessoas que tinham depressão tinham uma raiva internalizada e que as outras pessoas não tinham. Aí ele foi testando essa hipótese, conferindo sonhos, tentando chegar nesse inconsciente, e ele percebeu que, na verdade, as pessoas depressivas e não depressivas tinham o mesmo nível de raiva internalizada. Isso não era um diferencial. Então, partindo disso, ele quis entender de outra forma, ele trouxe outra hipótese. Então, ele acreditou que as pessoas com depressão tinham masoquismo. Quando ele foi fazer esse estudo dentro dos sonhos novamente,
ele percebeu que, na verdade, elas tinham um padrão de cognição diferente. Então, ele tomou a decisão de trazer isso para as pessoas. Ele quis trazer isso para o diálogo e falar com as pessoas sobre isso. Então, ele trouxe o padrão cognitivo dentro das pessoas depressivas, dentro dos pacientes com depressão que ele teve. A partir da conversa, da explicação desse padrão mental, ele percebeu a mudança de humor e de comportamento dessas pessoas. Então, foi aí que começou a terapia cognitiva, né? Trazendo a questão mental, do pensamento, né? Só que a terapia cognitiva, ela também está em evolução. Então, hoje a gente diz que tem terapias cognitivas, que existem vários tipos. Então, a gente partiu aí, inicialmente, do histórico do comportamental, vamos dizer assim, né? Porque a terapia cognitivo-comportamental, a minha abordagem. Aí foi construindo a questão da cognição. E agora a gente tem outras ondas de terapia, todas válidas, todas baseadas no mesmo modelo de cognição, que a gente vai falar depois sobre os fundamentos, né? Mas são outras ondas. Então, elas visam olhar para outra questão além das distorções. Então, elas querem olhar de um jeito diferente. Entre essas abordagens estão, por exemplo, a terapia de esquema, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia comportamental dialética e várias outras que, se a gente for falar, a gente vai acabar se estendendo bastante aqui, mas que eu acho que é Sim. interessante trazer porque elas atuam também em complemento, né? Existem todas Então, essas formas, né? E é interessante até ressaltar que, por existirem tantas formas, cada forma tem toda uma complexidade, né? Por isso que a gente acaba escolhendo uma linha específica para trabalhar, né? Para não trabalhar com isso muito solto, assim, muito sem, com muitas coisas, né? isso. Quando a gente pensa em abordagem, funciona assim, né? Mas dentro da terapia cognitiva existem várias formas, mas ela é uma ainda. Então, existe uma terapia específica, mas elas têm um foco, vamos dizer assim. Por exemplo, a terapia de esquema, ela surgiu para tratar transtornos de personalidade, mas ela é terapia cognitiva. Então, nesse caso, dentro da abordagem, a gente mistura como se fossem técnicas, mas não são técnicas, né? São olhares diferentes que também podem ser complementares. Enfim, tem uma forma específica para a gente conversar depois, eu acho que fica bem legal, bem claro isso. Mas Show, todas são terapias cognitivas, todas essas. entendi. E o que que tu diria que existe, assim, de base, assim, tipo, o que é a terapia cognitiva, assim? Como você explicaria isso, assim, essas bases dela? Ela se fundamenta na concepção de que a interpretação que a gente tem da realidade, ela vai acarretar dentro das emoções, consequências, e também vai agir sobre o comportamento. Entretanto, essa causalidade, ela não é linear. Então, ela não tem um fluxo, não necessariamente é nessa sequência. Algumas pessoas podem ter um processo diferente. Então, podem vir da emoção para a cognição, para o comportamento, ou enfim, mas a gente tende a olhar, então, a partir do ponto da cognição, como também a técnicas cognitivas, técnicas comportamentais, técnicas emocionais, tentando olhar esse indivíduo no todo. Porque quando a gente pensa em dificuldades, problemas psicológicos, a gente tem um contexto de interação. Então, tem questões de contexto, tem questões interpessoais, tem questões psicológicas, tem questões biológicas, cognitivas, comportamentais, de temperamento. Tudo isso está envolvido e tudo isso está se interrelacionando. E eu acho que outra coisa importante quando a gente fala de fundamento é a base da terapia cognitiva, aquela parte da conceituação de caso. O que seria essa conceituação? Ela é um mapa de como a pessoa vem vivendo, o que ela está fazendo para sobreviver. É um mapa de entendimento de como a pessoa é, vamos dizer assim. E é sempre um processo dinâmico. Então, não é uma coisa estática, porque as pessoas não são estáticas. As pessoas que estão em constante mudança, nesse sentido, a conceituação também vai mudando, conforme muda as crenças, conforme muda a forma, cria, entra, sai, né? É um processo de constante transformação. Eu acho legal a gente trazer, então, especificado o que é isso, porque é um dos fundamentos básicos. É aquilo que precisa ter para a terapia dar certo dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, É a gente tipo de onde parte. vocês partem, assim, do trabalho. Isso. Isso, tem que ter esse conhecimento para você fazer a estrutura, porque a terapia ela é muito estruturada quando a gente fala na terapia cognitiva. Então, ela tem uma estrutura, ela tem uma base, entende-se que precisa ter essa conceituação para você ter entendido como funciona a pessoa, para daí você poder atuar dentro desses elementos. Então, a gente começa buscando compreender, então, a história de vida. O que aconteceu na vida, porque a gente parte do pressuposto de que as crenças, elas iniciam na infância e são reforçadas ao longo da vida. Então, para isso, a gente precisa entender essa história de vida. Depois disso, eu tenho um olhar para os pensamentos automáticos, que são coisas mais rápidas, são coisas superficiais e têm um impacto emocional muito grande. Então, e eles têm interferência de outras crenças, por exemplo, da crença intermediária, que são pressupostos, regras. Eles surgem com a ideia de evitar a dor das crenças
centrais disfuncionais, adaptativas. Eles surgem como uma forma de lidar, são regras, né? E depois disso É vem as crenças tipo, nucleares. seria Opa, tipo uma pode crença falar. mediadora ali no meio? É tipo uma regrinha, assim, eu até trouxe um exemplo para ficar bem claro. Existe o pensamento automático, é aquilo que vem assim, na hora que a situação acontece. E daí a crença regra é aquilo que vai moldar como você vai se comportar. Porque é tipo assim, se alguma coisa acontecer, então eu sou isso. É uma regrinha mesmo. Isso é igual a isso, vamos dizer assim. E mas o que Uhum. está por trás disso tudo, que embasa isso tudo, são as crenças nucleares. Essas crenças nucleares, elas são mais rígidas. Elas têm mais dificuldade de movimentação, elas têm a ver com a questão da genética, da hipersensibilidade das pessoas com algumas coisas, do contexto, e elas são mais enraigadas, né? Dentro desse ambiente todo, dentro desse contexto todo, também tem as distorções cognitivas, que elas são tipo óculos que a gente coloca. Então, óculos preto, óculos colorido, óculos vermelhos, por exemplo. É a forma com que a gente vai interpretar aquela situação. E elas surgem com a ideia de manter aquele esquema, todo esse padrão mental, intacto, do jeito que ele está. E quando a gente pensa, então, por exemplo, no esquema, nesses pensamentos, é legal trazer que nem sempre eles são pensamentos conscientes. A gente não tem, talvez, eles no primeiro plano no momento. E daí vem através de imagens e através do inconsciente cognitivo funcional, que é aquela coisa que a gente tem aquela regra, mas a gente nunca verbalizou aquela regra. Ela está ali Uhum. moldando o nosso comportamento. Então, para que tudo isso aconteça, tem que ter uma situação ativadora. Diante daquela situação, vai surgir esses pensamentos, vai surgir tudo isso, e como consequência, a gente vai ter alguns mecanismos de enfrentamento, algumas estratégias compensatórias, que são formas de você lidar que funcionaram muito bem há um período, mas que talvez hoje não funcionam mais. Para essas pessoas poderem lidar com essa situação, né? Daí eu pensei em trazer um exemplo, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar entre mim. Me confirma aí, Bia, se dá para ver? Dá para ver? Não, né? Pode mostrar. Um pouco dá pra ver. Tá, eu vou lendo, eu acho que fica mais fácil. Mas Isso, é acho que fica mais basicamente fácil. essa questão da estrutura. Ó. Aqui é uma conceituação, e aqui é a estrutura de uma conceituação bem didática, né? Não é tão assim, mas é bem didática. Então, o caso é um caso bem conhecido, que eu vou trazer um dos meus pacientes aqui. Então, a gente vai conhecer o caso da Série. A Série, ela vem de uma história de vida que a mãe dela era muito crítica. Ela tinha muitas comparações feitas dentro da família dela com ela e o irmão mais velho. Diante disso, ela construiu uma crença. Essa crença central dela é que ela é incapaz. Então, diante dessa crença, ela construiu aquelas regras, aquelas crenças intermediárias que a gente conversou antes. Essas crenças, ela pode desenvolver crenças positivas e negativas. Então, ela desenvolveu uma crença positiva, de que se ela trabalhar com dedicação, ela se sairá bem. Essa crença a priori é positiva. Depois a gente analisa qual é a dedicação, qual é o nível dessa dedicação que ela está tendo, mas a priori ela é positiva. E a outra crença que ela desenvolveu é que se ela não for o máximo, então ela vai fracassar. Essa crença é Entendi. uma crença negativa. E ela tem um óculos específico no sentido de que ela vai ver as coisas no princípio do tudo ou nada. 8 ou 80. Ou ela é muito boa, ou ela é péssima. É assim que ela vai olhar para a realidade. E ela vai se julgar a Tipo, partir dos resultados que ela tem entre os extremos. tipo, se não for pra fazer do melhor jeito, então eu nem pego pra fazer, eu nem começo. Tipo, se não foi o melhor jeito, então automaticamente foi péssimo. Entendi, Por exemplo, o entendi. 9,5 seria o péssimo. Entendeu? É Entendi. bem questão dos Entendi. extremos mesmo. Uhum. E daí, então, conhecendo essas crenças intermediárias, a gente vai poder lidar com essas estratégias comportamentais. Então, por exemplo, uma das estratégias que ela tem é a de hipercompensação, que ela vai fazer exatamente o oposto da crença que ela tem. Então, ela vai se dedicar ao máximo. Ela vai se auto-exigir um nível muito grande de exigência, de trabalho dentro daquela situação. E a outra estratégia que ela vai ter é a de evitação, que é não pedir ajuda. Essa seria um exemplo de uma conceituação. Agora vamos para a prática. Eu fiz o mesmo negócio, mas eu acho que vocês não vão conseguir ver na mesma situação. Enfim. Então, para começar, qual que é a situação? A situação é aquele evento ativador. Aquilo que vai fazer com que tudo isso surja na realidade dela. A partir do Uhum. momento que ela tem a situação, que aqui, no caso, ela está no contexto de uma faculdade e ela precisa falar com os calouros sobre as matérias de crédito. Então, das disciplinas de crédito avançado. Quando ela pensa que ela precisa falar, porque o evento ativador ele pode ser um pensamento interno ou externo. Não precisa ser uma situação mente, pode ser um pensamento que passa pela cabeça dela, por exemplo. Diante disso, ela vai ter um pensamento automático. Esse pensamento que ela tem
nesse caso, é que todos são mais inteligentes que eu. Então, ela tem esse pensamento, novamente, focalizando em extremos, colocando ela como verdade, de acordo com aquela crença central que ela tinha de incapacidade. Uhum. Diante disso, ela vai acarretar em uma emoção, que é se sentir triste. Ela está triste com esse pensamento, né? E depois disso, ela vai ter uma ação comportamental, que nesse caso aqui, ficou quieta, ela não foi conversar. Ela entrou, então, naquela estratégia compensatória de evitação. O Entendi. que tu acha? Deixa eu, Conseguiu entender? Tá claro aí? deixa eu só ver aqui se eu entendi. Uhum. Esse modelo cognitivo é como se ele já existisse aqui dentro da nossa cabeça. Aí, quando acontece alguma coisa, é tipo como se ligasse a chavinha e ele começasse a funcionar. Ele tá sempre aqui, aí acontece alguma coisa, ele começa a funcionar. É isso? Isso, a gente tem vários modelos. Eu trouxe um exemplo de um modelo desse caso, mas a gente tem Sim. várias crenças, vários modelos. Algumas são adaptativas e geram consequências positivas na nossa vida, e algumas não são. Nessas que não são é que a terapia tem um enfoque maior dentro da terapia cognitiva, né? Transformar elas em outros tipos de crenças, crenças mais favoráveis dentro da realidade dos resultados, né? Então é isso. A gente tem várias crenças, acontece uma situação, vai ativar aquelas coisas que estão superficiais, que são os pensamentos automáticos, mas eles estão, na verdade, reagindo à crença central. Eles são formas de lidar com essa crença central, vamos dizer assim. Entendi, entendi. Tudo Tá. parte da crença central, tudo isso que está por cima é meio que uma forma de tentar lidar com essa crença central. Tipo assim, são respostas que a gente tem. Então, a pessoa ela pode ter uma crença de capacidade, uma crença de abandono, uma crença de, sei lá, de desamor, ela pode ter várias crenças. Ela também poderia ter uma outra crença totalmente diferente, positiva. E dela vai reagindo. Então, acontece alguma coisa, ela como se ela disparasse o alarme. Então, o disparar do Entendi. alarme é esse pensamento automático, que é aquela raizinha do problema, sabe? A folhinha do problema que está lá para dentro. Uhum. Entendi, entendi. Tá. Seguimos, então? Seguimos. De base, assim, do que é a cognitiva era isso, ou tu tem mais alguma coisa para trazer pra gente? De base, assim, é isso. Outra coisa que eu acho que talvez seja legal complementar é que existem diferentes tipos de cognições. Então, existem as cognições frias, que são cognições mais descritivas, e elas geram comportamento. E existem também as cognições quentes, que elas geram uma emoção e um comportamento. Por exemplo, o marido está preocupado com a traição da esposa. Esse é o contexto, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma cognição fria. Ele pensa, espero que ela não me traia. Então, não quer ser traído. Seria um exemplo de uma cognição fria. Ele tem só uma descrição da situação. E como seria uma Uhum. cognição quente? Ela não pode, ela não deve me trair. Entende? São dois Entendi. tipos de cognições diferentes, porque a avaliação ela tem um perpasse mais pessoal do que a gente espera. Ela não é uma descrição, ela tem um perpasse, uma avaliação, e isso gera uma emoção. A gente está analisando mais aquele contexto. Mas ambos geram comportamentos. Entendi. E aí é nesses comportamentos que vocês trabalham ou é mais na cognição que vocês trabalham? Então, o trabalho na terapia cognitiva, ele abrange isso. A gente trabalha com terapia cognitiva comportamental, a gente tem esse enfoque pensando na interpretação dos pensamentos, mas a gente trabalha tanto no âmbito comportamental, quanto no âmbito emocional, quanto no contexto e quanto na cognição. Mas a gente parte do pressuposto que a cabeça tem uma influência grande, o que a gente pensa tem uma influência grande. Como eu vejo as coisas determina como eu me sinto e como eu me comporto. Entendi. Entendi agora. Entendi. Uhum. Show. Show? Tá. Então, como funciona a terapia, né? Para a gente entender o que seria isso. Então, ela é uma terapia colaborativa, ela parte do empirismo colaborativo. Então, ela conta com a relação terapêutica no processo, com a participação da pessoa. Ela é estruturada, que é essa questão de ter uma forma de olhar para as coisas, de ter um ponto de partida, de ter uma estrutura específica de sessão, uma estrutura específica de tratamento. Ela também conta com a questão do foco, então é foco no problema, ela está no momento presente. Então, a gente considera toda essa questão histórica, mas a gente está interferindo no presente da pessoa, na realidade com que ela está tentando suportar ela nesse contexto. Outra questão é o tempo limitado, a gente não é uma terapia extensiva. Então, tem um foco, a gente resolve o foco, a terapia termina. Né? Tem outro problema, surge outra coisa, mas aquele problema foi resolvido, por exemplo. Outra Uhum. questão é a eficácia, né? Eficácia comprovada cientificamente, tanto internacional quanto nacionalmente, por essa questão de técnicas de comprabilidade, né? De ser fácil de comprovar
com estudos e pesquisas, todos esses aspectos, até a questão de comprovação das mudanças cerebrais, né? Então, é disso também, a mudança das conexões do cérebro a partir da terapia cognitiva. Tem estudos nesses aspectos também, né? Eu E eu, estava estudando essa semana sobre a questão da psicologia baseada em evidências, né? Que pega as abordagens da psicologia e coloca elas naquela pirâmide de evidência científica. E quando a gente olha para as abordagens que a gente tem hoje, a cognitivo-comportamental é a que está no topo, né? Ela é a que domina essa questão de evidência científica, né? Então ela tem esse tratamento muito comprovado, né? tanto a tradicional quanto as de outras ondas, todas elas têm essa questão de comprovação, porque ela veio de fora, né? Então ela veio do contexto externo, né? E a gente foi adaptando a nossa realidade. Sim. E outra coisa que eu acho que é bem legal a gente trazer é a importância do significado das crenças. A gente falou bastante em crenças, mas elas também têm um significado e elas também têm uma consequência na funcionalidade das pessoas. Então, isso também é importante. A gente tem que olhar para esse significado. Seria o ponto central, assim, olhar para o significado e tornar aquela pessoa mais adaptativa, criar um novo significado. Certo? Uhum. Alguma pergunta nesse aspecto? Não, agora, até aqui tô acompanhando. Porque eu também não conheço Tá, muito, então assim, tô aprendendo junto, né? Tô ouvindo tudo junto. tranquilo. A gente vai construindo conhecimento junto. Exatamente. Então, puxando a questão da estrutura, eu acho que seria legal a gente falar sobre como é a estrutura da sessão. Se a terapia cognitiva tem uma Sim, estrutura de sessão. eu acho que essa questão de como funciona a sessão acaba que é uma das coisas que mais deixa as pessoas em dúvida, porque elas pensam, eu vou chegar, vou sentar na frente da pessoa que não me conhece, e aí eu vou falar o quê? É uma coisa que quem É, nunca fez terapia tem uma visão muito forte disso, né? sim. Então, a gente tem toda uma estrutura e tem todo um trabalho por fora. Pela questão de ser estruturado, ela envolve todo um estudo do terapeuta antes da sessão. Então, a gente chega com uma ideia de planejamento de sessão, que pode vir a mudar no decorrer da sessão, mas a gente tem um estudo anterior e posterior do atendimento. Então, o que aconteceu? O que são os pontos principais? O que eu vou destacar? O que vai ser a próxima? O que isso acrescenta à conceituação cognitiva? Todo esse processo. Mas a estrutura da sessão, ela é bem classificada. A gente começa com uma verificação do humor. Como a pessoa está se sentindo, isso pode ser feito verbalmente, pode ser feito através de escalas, tipo, diferente, mas a gente busca entender como a pessoa está se sentindo no momento que ela chega à sessão. Depois disso, a gente vai para uma atualização. O que aconteceu na vida dela, como é que ela se sentiu durante aquela semana, saber como é que ela está, o que ela tem de ânsia para contar para a gente. Depois disso, a gente vai passar para a revisão da tarefa. Porque na terapia cognitiva a gente trabalha com tarefas. Então, a gente tem as tarefas no sentido de trazer para o contexto real, para o contexto vivencial daquelas pessoas, e a realidade clínica, tudo aquilo que a gente vem estruturando na clínica. A gente quer que ela generalize, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha aquilo em clínica e a gente quer que ela trabalhe em casa, que ela trabalhe no contexto profissional, em diversos aspectos, aqueles mesmos elementos. Então, a gente vai ter uma tarefa que pode ser construída em conjunto com o paciente, elaborada, e visto que aquilo é mais confortável, mais adaptável para aquela pessoa. Ô, Fernanda, Depois, até acho que essa semana que tu postou uma imagem no teu Instagram ou no Facebook, eu lembro que tava com o teu nome, que era que a terapia não é o que você faz durante a sessão, mas é o que você faz quando você sai. Eu acho que a tarefa, ela tem justamente essa função de levar, ela é tipo uma extensãozinha dessa terapia para você lembrar que você tem que fazer alguma coisa ali fora, né? sim, e querendo ou não, aquilo reforça, né? Porque tu faz aquilo no contexto clínico, mas o teu objetivo não é fazer aquilo na clínica. Tu vem com um problema e tu quer resolver esse problema lá fora. Então a ideia é isso, é trazer isso lá para fora, é reforçar isso nas pessoas, fazer com que elas coloquem isso em outro ambiente e levar para fora da terapia a terapia, né? Isso vai fazer muito sentido quando a gente falar depois dos objetivos da terapia, que a gente tem como os objetivos finais, né? Então, depois dessa questão da tarefa, vem as questões das intervenções. Então, qual é o assunto da sessão? O que vai ser falado? O que vai ser feito naquela sessão? Então, a gente tem diversas técnicas. Tem técnicas emocionais, tem técnicas de cognição, tem técnicas comportamentais. É um arcabouço gigantesco de material que a gente pode trabalhar com o próprio diálogo e a própria relação terapêutica. Que aqui ela entra não só como um instrumento que faz parte do processo, mas ela também é uma técnica. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de abandono, é na terapia, é na relação com o terapeuta, que ela percebe que ela não vai ser abandonada. Então, olha, essa pessoa nunca me abandona. Essa pessoa cumpre o Uhum. que promete. E ali, a própria relação se torna também um instrumento de trabalho.
Então, dessas intervenções, a gente volta para a tarefa, porque toda sessão, tarefa nova. Então, a gente desenvolve uma nova tarefa, não especificamente toda a sessão, mas a estrutura geral é essa. Tem uma nova tarefa elaborada e depois da elaboração dessa nova tarefa, a gente resume a sessão. Então, quais foram os pontos importantes? O que que daqui eu queria que você entendesse? O que que foi mais importante para ti? O que que foi dessa sessão que tu vai levar daqui? Que tu vai aplicar na tua tarefa, que tu vai aplicar na tua vida. E depois disso, a gente parte para o feedback, que é justamente essa questão da relação. Como está sendo a nossa relação? Como está construído? Até aqui, o que que a gente mudou? O que que tá legal? O que que tá ruim? O que que a gente muda? O que que a gente trabalha, né? Nesse sentido. Esse feedback, no caso, para o paciente poder expressar o que ele está sentindo, como é que foi e tudo mais. Isso, é abertura para que ele. A gente fala o tempo todo da vida dele, mas é uma abertura que ele fale da gente. Porque ele Tá. fala da nossa relação, que ele fala do terapeuta. Eu acho que é muito interessante essa ideia do feedback, porque é muito o que eu já falei algumas vezes aqui no meu perfil, de que assim, eu fui num psicólogo e eu não gostei disso que ele falou. Esse é o momento de você parar e falar, sabe isso que você falou? Eu não gostei. Esse momento de feedback é o momento para isso, né? Sim, é o momento para a gente manter a relação. Então, por exemplo, se alguma coisa não tá legal e aquilo não for consertado, a gente se desvia. Eu sempre digo para meus pacientes, para mim é muito importante a relação que a gente está construindo. Então, eu quero saber que relação tu estás construindo comigo, o que que tu está enxergando, né? E como Uhum. paciente, é o momento que eu chego para minha terapeuta e digo, eu quero ser abraçada, eu quero ser recebida com um abraço, eu quero tal tipo de comportamento na nossa relação. Como eu quero que essa relação seja, como ela é, como eu quero que ela seja. Uhum. Entendi, entendi. Eu acho essa parte do feedback importantíssima, assim, na terapia. Uhum, eu também acho que é essencial. Sem vínculos a gente também não faz nada. Sim. E aí, terminou a sessão, fez o feedback, elaborou a nova tarefa, a pessoa vai para casa, mais ou menos isso, assim que funciona a sessão daí. Isso, aí ela vai para casa, ela faz a tarefa, a gente vai para casa, faz a nossa tarefa como terapeuta, né? Que é planejar a próxima sessão e todos os aspectos, né? Mas é assim a Uhum. sessão, né? E daí, falando sobre estrutura, a gente também vai para a estrutura do tratamento. Como é que funciona esse tratamento na terapia cognitiva? A gente parte de uma avaliação. Então, uma análise do foco, uma análise do problema. Às vezes elas chegam com problemas, às vezes é um foco. É alguma coisa que elas querem melhorar, alguma coisa que elas querem desenvolver, desabafar, enfim. Elas chegam com foco. A gente determina, então, esse foco em conjunto. E depois disso, a gente vai começar a construção dessa conceituação. Então, a gente avalia e a gente começa a construir para depois a gente poder trabalhar, focando sempre no aspecto dinâmico dessa construção. A concentração que você disse que você monta aí é aquela que tu mostrou mais ou menos o exemplo no começo, né? Isso, é. Que daí a gente chega a pessoa lá atrás da queixa e a gente já começa a estruturar isso para poder trabalhar, Uhum. certo? Entendi. Daí, nesse processo de trabalho, a gente vem a partir de alguns aspectos. Então, a gente tem o problema, a gente quer diminuir, por exemplo, os pensamentos automáticos, que normalmente chegam mais conscientes. A gente quer diminuir a frequência, a intensidade deles. Depois a gente vai partindo para as regras e também para os questionamentos dos pressupostos, para os questionamentos das crenças centrais. O que a gente busca? Criar alternativas. Outras crenças, outros pressupostos, outros pensamentos alternativos para que elas possam lidar e a gente possa diminuir essa vulnerabilidade, diminuir essa hipersensibilidade a algumas questões. Criar novas crenças, vamos dizer assim. E Uhum. depois disso, vem a questão do trabalho com a relação, que entra no meio de tudo isso. E no final, a gente tem a prevenção de recaída, que é ajudar esse paciente para poder lidar quando aquilo voltar, mesmo que tenha desenvolvido novas crenças, talvez surja uma outra crença, alguma coisa que possa acontecer, que ele saiba como lidar, como prevenir que aquilo volte, que ele consiga lidar com aquele contexto. Ô, Fernando, daí assim, a pessoa chegou com um objetivo ali. Ela chegou e vocês elegeram ali que esse é o objetivo, você trabalhou e encerrou o tratamento. Encerrando esse tratamento, encerrando esse objetivo, está resolvido, passou. Quais são as possibilidades? Se eu quiser falar assim, eu quero continuar a terapia, mas agora eu quero falar de A, B. Eu falei de A e B, agora eu quero falar de C e D. Eu posso continuar com o mesmo psicólogo, não preciso trocar nem nada, né? Tudo igual. A gente parte do pressuposto de que tem um objetivo, esse objetivo não precisa ser único, ele pode ser mais de um objetivo. Entende? E a gente vai construindo ele em conjunto, até porque alguns objetivos, às vezes o próprio paciente não quer ultrapassar alguns limites dentro desse objetivo, alguma coisa que ele precisa fazer para poder ir desenvolver ele. Então, a gente para aquele objetivo, desenvolve outro objetivo,
A questão é essa, assim, eu mesma já tratei uma coisa, já tratei outra, sou um pouco perfeccionista, né? Falando de mim, então a gente vai lidando com isso, vai construindo outras questões. Então a gente tem uma dificuldade, a gente conserta essa dificuldade, a gente deixa a pessoa, o próprio terapeuta, e depois a gente, se tem a necessidade, a demanda do cliente de surgir com alguma outra coisa, a gente pode olhar para essa outra coisa, né? E também, tanto negativa quanto positiva, né? A gente está aí para desenvolver as pessoas dos dois lados, tanto as dificuldades quanto os potenciais. Show, entendi. E tu também já fez terapia na cognitiva, então tu também já teve essa vivência pessoal, né? De viver essa terapia, né? Sim, eu já fiz alguns anos de terapia. O terapeuta precisa de terapia, né? Então, eu já fiz alguns Sim. anos, fiz uns 3 anos para mais de terapia, continuo fazendo acompanhamento. Que é isso, assim, a gente também é uma pessoa. A gente tá ali se relacionando, a gente não pode trazer da outra pessoa, não pode tocar no que é nosso. Então, a gente tem que estar muito seguro das nossas dificuldades, porque todo mundo tem as suas. A gente tem que estar muito trabalhado naquelas distorções cognitivas nossas para que as outras pessoas não sofram com aquilo. A gente tem que estar ali inteiro para ela e não pensando na gente. Então, sempre em terapia, né? A nossa terapia, ela é tipo o momento de esterilizar os nossos instrumentos, né? Tipo um cirurgião, ele esteriliza os instrumentos, a gente faz terapia para esterilizar a gente mesmo, que é o que a gente usa de ferramenta principal, né, no trabalho. Acho que é incrível essa tua definição, é bem isso, assim. Pra gente olhar pra gente também, né? A gente precisa estar bem para poder ajudar os outros também. Sim. E como é que se Mas formam assim, esses... Pode falar. oi? Não, eu ia dizer que diante disso tudo, o que que é o objetivo final que a gente tinha falado antes, que eu te falei na questão da tarefa? Por que que faz sentido? Porque a gente quer que a pessoa saia da terapia sendo o próprio terapeuta. E para isso ele precisa exercer fora da terapia essas questões. Precisa começar a desenvolver como lidar com a distorção cognitiva fora da sessão para que ele seja o próprio terapeuta depois. Então, a gente quer que as crenças adaptativas elas sejam maiores, que tenham mais crenças adaptativas. E que as adaptativas sejam menores. Então, a gente quer todo esse processo para poder construir mais crenças positivas com consequências positivas, e para isso a pessoa precisa estar treinada para ser o terapeuta, para ela poder olhar para ela mesma e construir tudo isso, né? Então, verificar aquela distorção que está passando, ver que é uma distorção, poder analisar os pensamentos, né? Uhum. Pode falar, te cortei. É aquela coisa de não... A gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar, né? Que é justamente a ideia de terapia é que a pessoa não precise de terapia pro resto da vida, né? A gente não quer, a gente fica feliz quando a pessoa olha e diz assim, meu, cheguei aqui onde eu queria, tô feliz da vida, consigo me resolver sozinho daqui pra frente, e que vai, que voe, e que o dia que precisar voltar, se precisar voltar, que volte, mas que esteja livre para ir, né? É, isso aí, a alta é o momento mais especial que tem para o paciente, mas também para o terapeuta, né? Que ele está desenvolvendo esses potenciais nele mesmo, né? Eu acho que Sim. uma coisa bem interessante também, que a gente conversou antes, que é legal trazer, é aquela questão que tu falou antes da. A gente conversou sobre as abordagens, e eu te falei que na terapia cognitiva a gente tem um olhar diferenciado. Então, por exemplo, tudo isso que a gente veio conversando, ela pode ser feito a partir de vários aspectos. Então, a gente tem esse mesmo objetivo, a gente vai ter a mesma estrutura da sessão, mas a forma desse tratamento, ele pode ser de alguns tipos. Elas podem ser generalistas, que é partindo, então, dessa conceituação cognitiva, e trabalhando com a pessoa. Elas também podem ser específicas, porque a terapia cognitiva ela se desenvolveu a estudar coisas específicas. Então, tem um tratamento específico para cada tipo. Então, tratamento para ansiedade, tratamento para depressão, para transtorno de personalidade. Então, elas podem ser específicas, voltando nesses modelos, e elas também podem ser sistêmicas, que é considerando, por exemplo, as terapias de terceira geração, que é aquelas que a gente conversou antes, que não necessariamente estão tentadas a mudar as situações, às vezes estão mais interessadas em gerar as emoções. E também Uhum. elas podem ser de várias técnicas. Então, a gente pode integrar tudo isso e trabalhar tanto com técnicas de terceira geração, quanto olhando para essa conceituação, quanto com estratégias específicas e complementando. Porque a gente entende que cada pessoa é única. Então, não adianta seguir cegamente um modelo, por exemplo, de tratamento de ansiedade. Porque a gente precisa olhar para aquela pessoa que está na nossa frente, talvez. Ela seja mais emocional do que racional. Então, eu tenho que trazer técnicas sistêmicas, técnicas emocionais para aquele contexto. Que, por exemplo, a terapia do esquema trabalha muito bem. Uhum, uhum. Eu lembro que a gente tinha uma professora, a professora Fernanda, que ela sempre falava, ela sempre dava o exemplo da fobia de avião, né? Que é um negócio, tipo, fobias específicas, fobia de avião é o que eu lembro ela falando, mas que tem esse trabalho, tem essas técnicas de dessensibilização muito específicas para trabalhar uma fobia, né? Uma coisa assim.
A gente tem para tudo, assim, né? E daí a gente vai vendo o que se encaixa. Basicamente tudo hoje em dia, com tanto material em desenvolvimento, assim, tantos autores também. E é uma abordagem relativamente nova. Então, muitos dos criadores, as pessoas ainda estão vivas, né? Então, é construindo cada vez mais conhecimento para a gente. Então, isso vai se especificando, né? Sim, muito, muito legal. E deixa eu te falar, é porque tem uma coisa, e aí eu não sei se a galera que é de fora, que não é da psicologia, vai enxergar dessa forma. Mas tem muito um negócio de alunos de psicologia, e me coloco enquanto quem fui enquanto aluna de psicologia, de enxergar um pouco a cognitiva num negócio meio rígido, num negócio meio muito dentro de caixinhas. Hoje eu sei que não é assim, a gente se liberta desses preconceitos, né? Graças a Deus a gente se liberta desses preconceitos. Mas a gente tem uma ideia, assim, se forma, se constrói uma ideia dela meio rígida, meio de caixinha, meio muito individualista. Como é que tu vê isso? Porque hoje eu sei que eu sou diferente, mas como é que tu, que é da abordagem, conseguiria explicar para quem está assistindo aqui por que não é assim? Porque ela é uma abordagem tão humana quanto as outras, mas a gente cria esse preconceito, assim. Por causa, quando eles vão fazer uma pesquisa científica, a gente tenta manter, por ser uma terapia baseada em evidências, eles mantêm essa questão da rigorosidade na pesquisa. E às vezes o conhecimento que a gente tem termina ali nesse começo da faculdade, antes de entrar dentro desse contexto, né? Mas na verdade ela engloba muitas coisas. Então ela tem um olhar emocional muito grande, por exemplo, as técnicas iniciais, elas são bem focadas nisso, trazer a emoção para aquele contexto. Mas a gente olha tudo, né? Quando a gente trabalha, a gente entende que é uma pessoa integrada. Eu não adianta eu olhar só um aspecto. O pensamento por si só não vai mover aquele corpo, não vai gerar uma emoção naquele corpo. Então a gente olha para esse contexto inteiro, assim. E a terapia cognitiva, ela é tão eficaz individualmente quanto ela é eficaz em grupo. Então a gente tende a olhar mais para a clínica individualizada por uma questão cultural, mas ela está em todos os contextos, né? Ela está com casais, ela está com família, ela está com crianças e pais, ela está ali em todos esses aspectos e a gente precisa construindo essa percepção, saindo do tópico principal da questão científica, né? É científico tudo isso, e muitos livros, inclusive tem muitos livros nesses aspectos, tratando essas questões emocionais, né? Trazendo só daquela questão do método de como foi feito na pesquisa, mas levando para como que isso é na clínica. Né? Então, os livros que trazem diálogos, exemplos de terapia cognitiva, trazem essa questão da acolhida, da forma de lidar com aquela pessoa, da relação, que é aqui uma coisa muito importante, né? Então, a gente trabalha com a relação terapêutica como parte daquele processo. Então, a gente precisa estar em relação com aquela pessoa, estar presente, estar convivendo com aquela pessoa. A própria relação terapêutica, que é um conceito que acabou vindo muito forte na linha da psicologia ali do humanismo, mas que a cognitiva conseguiu pegar, colocar embaixo do braço e falar: você vem comigo que a gente vai usar isso aqui na clínica também, né? Faz sentido, assim. Sim, não, nem tem como fazer assim, parte do pressuposto inicial. Ele já começou, o Aaron Beck já começou trazendo a relação, quando ele percebeu que, ao falar com as outras pessoas, é que ele teve uma melhora de humor e de comportamento. Ele precisa falar, ele precisa interagir, ele precisa que essa pessoa faça parte. É uma terapia que exige participação. Então, a gente exige uma relação, né? O terapeuta não vai fazer nada sozinho, né? O paciente também precisa dar esse suporte. A gente faz 50-50, a gente diz, né? Então, a gente está ali construindo isso junto. Show. A Natana colocou aqui que as psicoterapias de orientação cognitivas buscam um olhar cada vez mais abrangente e integrado. Eu acho que é isso, eu acho que quando a gente fala principalmente de evidência científica, a gente não nega que a cognitiva ela está anos à frente das outras abordagens. A gente não, até eu sou de outra abordagem, trabalho com outra abordagem, mas a gente não tem como negar que, cientificamente falando, ela tem esse assim para frente e está, querendo ou não, tem estudos muito mais atuais e muito mais avançados nesse sentido do que as outras abordagens, né? É, justamente por essa questão de buscar essa evidência, né? A gente quer muito essa comprovação. Então, por exemplo, em muitos casos, dependendo da cronicidade, a gente vai medir o nível de ansiedade antes de começar a terapia e a gente vai medir quando a gente percebe uma mudança. Então, até dentro do contexto clínico, a gente traz essa questão dos testes, da conferência, da pesquisa, assim, para ver qual a eficácia que ele está tendo, trazer evidências do próprio paciente dentro do nosso contexto também, né? Uhum. Aqui a Isso Natana também colocou. é uma questão da verificação do humor, assim. A consistência, tá melhorando mesmo? Como é que tá desenvolvendo? Por isso também traz isso toda a sessão, né? Sim.
Natana colocou aqui de novo, que estamos sempre nos propondo a conversar com outras linhas e extrair o que há de melhor em cada, sempre visando a integração. E é isso, né? Porque no fim a gente fala de linhas teóricas, mas cada uma tem ali, vai ter ali o seu quezinho de um pezinho mais num lado do que no outro, né? Eu acho que cada abordagem ali, no fim, ela tem o seu pezinho mais para uma parte do que para outra, mas a ideia é sempre olhar para esse ser como um todo, né? A partir de todas essas partes que a gente tem. São formas de olhar para essa pessoa, mas a gente não pode fragmentar essa pessoa, né? Então a gente tem que estar olhando ela completa. Exatamente. E para encerrar, Fernanda, vamos lá. O que que tu indicaria, assim, o que que tu diz, assim, de pessoas, tipo, como saber se a cognitiva é para mim? Então, o que que a gente vê assim? Quando a gente tem esse conhecimento de como é que é a abordagem, a gente vai perceber a nossa identificação com essa abordagem ou não, quanto que ela se identifica, quanto que aquilo é próximo para mim, quanto que eu consigo me enquadrar nesse contexto. Por exemplo, eu gosto de tarefas, eu não gosto de tarefas, eu gosto de posição estruturada, eu não gosto. Mas, independente do tipo, a gente tem que também considerar que as pessoas estão em movimento. Então, talvez hoje essa terapia seja legal para mim. Talvez daqui a pouco não seja, ou o contrário, hoje não seja, mas depois a gente seja, porque a pessoa está em movimento, né? Ela está se construindo e isso muda também a partir do profissional. Então, às vezes a abordagem faz diferença, mas às vezes a pessoa com quem você está criando aquele vínculo também faz diferença, né? Então, porque tudo isso é um conjunto. Então, eu não consigo me enquadrar nesse modelo, nessa estrutura. Mas às vezes eu me enquadro nessa estrutura, mas eu não me enquadro naquele profissional. Ou às vezes eu não me enquadro nesse profissional, mas eu me enquadro nessa estrutura. E a gente precisa ir buscando encaixar a forma que o melhor se identifique. Então, encontrando as afinidades da gente. Então, a forma com que eu lido, por exemplo, trazendo para mim, eu sou uma pessoa muito estruturada. Eu gosto de estruturas. Então, é uma terapia que funciona bem para mim. Tem, se tu Uhum. trabalhas em outra abordagem, tua forma de pensar é diferente, né? Sim. A minha forma de trabalho vai quase para um outro extremo, assim. A gente chega às vezes com uma tarefinha embaixo do braço, assim, e aí aparece uma vez, não era nada. Segue o fluxo, segue. Vai para um polo bem diferente, né? Dessa questão da A gente também estrutura. não é uma coisa tão fechada, assim, no sentido de que precisa acontecer aquilo naquela sessão. Se a pessoa não chega bem para fazer aquilo, a gente não faz. Mas a gente tem um processo de estrutura, né? Uhum. Por Eu exemplo, acho se que eu é vim isso. para tratar a ansiedade, e aí no meio disso, sei lá, eu chego um dia e meu cachorro morreu antes, tipo, um dia antes. Pô, posso usar a sessão para falar desse cachorro também. Também é parte da pessoa, Sim, também é parte da vida. sim, a gente precisa poder olhar esses outros aspectos que surgem emergente, né? Quando ela começou, aquilo não estava ali. Então agora aquilo surgiu, aquilo é parte também dela e da necessidade dela terapêutica, né? Uhum. E o quanto que é importante também essa questão da afinidade com o profissional, né? Porque por mais que a gente, enquanto profissional, seja profissional e se deixe pessoalmente o mais de lado possível, tem coisas que vão com a gente. E eu digo que assim, é no básico, é o jeito que eu falo. Se alguém não gosta, não suporta me ouvir falando aqui, essa pessoa não pode passar uma hora de sessão comigo, porque eu falo assim. Então, na minha sessão de terapia, eu vou falar dessa mesma forma que eu tô falando aqui. Então, se a pessoa já não gosta aqui, já não me chama para uma sessão. Então, assim, é do mais básico, por exemplo, o jeito de falar, até outras formas, porque cada psicólogo, no fim, por mais que a gente siga uma linha teórica, é muito único, né? Tem muito de si. A gente não consegue não ser a gente em certos aspectos, né? Sim, a gente está ali voltado para o outro, mas a gente está ali, né? E outra coisa que eu acho que é muito legal a gente considerar é também o papel desse contexto, dessa família, naquilo que acontece, né? Então, por exemplo, uma interferência dentro do padrão de pensar daquela pessoa, uma modificação ali, vai causar impactos e consequências naquele contexto familiar, naquele contexto de trabalho, porque tudo isso está colocado em homeostase. E a gente vai mexer com isso. E isso pode trazer problemas, né? Normalmente as crianças surgem com as demandas daí, dessa mudança da homeostase da família. Acho que aquilo não, aquela pessoa não está conseguindo encaixar ali. Então a gente trabalha com essa questão da relação terapêutica e também com esse suporte de quem está por trás daquela pessoa. Porque aquilo também vai gerar consequências naquele ambiente, né? E às vezes a gente precisa que esse ambiente se torne reforçador. Esse ambiente ajude a pessoa. Né? Na E verdade, sempre a gente precisa. sim.
E a cognitiva ela também vai trabalhar com crianças, né? Ela também tem um trabalho infantil junto, né? Tipo, existe a Tem, possibilidade de uma clínica infantil, né? sim, tem o trabalho propriamente com crianças e também tem o trabalho de treino parental, que daí é com os pais como co-clientes, né? Eles fazem parte daquele processo de cliente. Mas em ambos os contextos, a gente precisa entender também, porque a criança ela chega sem necessariamente querer estar ali, né? Ela não tem esse poder de escolha, nem para entrar nem para sair. Então a gente precisa também desenvolver com essa criança. Ela não pode chegar numa ideia sozinha, resolvendo o problema que os pais veem ela. A gente precisa olhar o que essa criança vê de problema, olhar para esse contexto, achar. Então, o que está acontecendo ali? O que é realmente o problema? As crianças são espelhos. Elas também demonstram aquilo que vem de casa, né? E as próprias famílias, elas têm esquemas próprios. Existem esquemas familiares. Então, aquilo é, os esquemas familiares seriam crenças em conjunto. A maioria das pessoas da família acredita naquilo, né? E às vezes a criança ela chega com algo novo, não acredita exatamente naquilo, ou os pais estão passando, mas os pais às vezes têm esquemas diferentes das famílias de origem dele. E tudo isso também entra no processo terapêutico, no sentido de aquela criança sendo parte daquele contexto, o contexto também precisa ser olhado junto com aquela criança. Porque em famílias, a gente tem cognições diferentes. Cada pessoa tem cognições diferentes, mas elas sofrem influência desse contexto familiar. E precisa olhar Uhum. para cada uma delas e trabalhar tudo isso em conjunto, olhando para o contexto e olhando para cada uma delas. E quando a gente fala tanto da terapia familiar quanto da terapia infantil, a gente precisa dessa participação. Então, por exemplo, da participação da criança, do envolvimento daquela criança, precisa construir aquele interesse. E também uma adaptação da linguagem para essa criança, né? Que não é necessariamente a ver com a idade, mas a ver com as capacidades dela de compreensão. Então, talvez uma coisa mais lúdica para crianças menores faça mais sentido, não adianta trazer uma coisa muito debate. Ela não vai prestar atenção. Talvez com um adolescente já desfuncione. E a gente vai adaptando isso a essas pessoas também, né? E quando a gente fala em família especificamente, a gente tem que fazer a participação de todos, porque a gente quer construir uma nova crença, esquema familiar conjunto. Então a gente Tem que precisa estar ali usar. e sem tomar nada, né? Especialmente quando a gente fala em criança, que ela já chega ali sem querer. Tu não pode tomar o lado dos pais, né? Tem que estar ali, teu cliente é a criança. Sim. E querendo ou não, quando a gente fala de criança, a gente fala muito de contexto, né? Porque essa criança está inserida ali num contexto familiar. E a gente fala também de que assim, quando a gente fala de um adulto, a gente fala de alguém que já teve muitas outras vivências sociais para se construir. E essa criança, ela tá vindo dali, né? Então, meio que ela, às vezes, ela é só uma coisinha do que aconteceu, do que apareceu de tudo que já está acontecendo ali, né? Por isso que o contexto também é muito importante quando a gente trabalha com criança, né? Isso eu acho que em qualquer abordagem, mas o trabalho infantil é muito contexto, né? Muito familiar, assim. É, e quando a gente pensa na terapia cognitiva, especialmente na questão das crianças, estão começando a se desenvolver essas crenças, elas não estão tão firmes. Então, é um solo mais fácil de moldar essas crenças, é mais fácil de trabalhar e desenvolver crenças mais saudáveis com elas do que com os adultos que já reforçaram aquela crença por tantos anos, já se viram tantas vezes, porque às vezes o reforço da crença, ele é muito baseado nas distorções. Eu deixo de ver, por exemplo, uma pessoa, nesse caso, que tinha crença de capacidade, pode deixar de ver uma coisa boa como boa. Ela vai enxergar só as coisas ruins e aquilo vai cada vez mais reforçando a própria visão que ela tem dela. E eu acho que isso entra muito naquela conversa de que a gente teve sobre a visão do ser humano, a visão do mundo que cada paciente tem, né? Todo esse processo de crença cria uma visão própria do ser humano, cria uma visão própria do mundo. Então a pessoa vai desenvolvendo essas visões, né? E é a partir delas que ela vai olhar para esse mundo, a partir delas que ela vai interagir nesse mundo. Então Uhum. elas têm que ser o mais adaptadas possíveis, né? É a partir disso que elas vão construindo os óculos que elas vão colocar para conseguir enxergar o mundo, né? É isso aí. E quando a gente Show. muda uma parte disso, dessa engrenagem, fica se movendo toda, a gente consegue mudar. Então, a gente muda a reação emocional, a gente muda o pensamento e muda o comportamento. A gente muda o pensamento, a gente vai mudar a emoção que ela vai ter a partir daquele pensamento e também o comportamento. A mesma coisa na questão do comportamento. Muda o comportamento, muda a reação emocional e muda o pensamento. E eu acho que esse é o objetivo, assim. Ajudar a pessoa com que ela possa ter essas modificações e de se desenvolver da melhor forma possível, de estar na realidade do jeito mais favorável possível. Que ela possa ter interações mais produtivas, interações mais felizes e desenvolver os seus melhores potenciais. Entendi. Muito bem.
do que a gente tinha programado para falar. Acho que era isso. Quer falar mais alguma coisa para encerrar? Fazer um fechamento sobre tudo isso que a gente falou? Algo a Eu acho acrescentar? Se alguém que tiver isso alguma pergunta também, esse é o momento. esse é o momento, realmente. Eu acho que é o que a gente veio conversando. Tu está trazendo uma questão muito específica, assim, de olhar as abordagens. Eu acho que é um olhar muito legal e é importante a gente ver que a cognitiva, ela é uma abordagem. Ela é uma forma de se olhar para essa realidade. Existem outras formas e daí cada um vai se encaixando o melhor possível nessas formas de olhar a realidade. Mas todas elas buscam o objetivo final. É trazer o melhor para as pessoas, trazer a melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Então, embora sejam olhares diferentes, o resultado final que a gente espera é o mesmo, né? No fim, todos os psicólogos querem que os seus pacientes vivam felizes para sempre, depois que saem da terapia, né? Idealizado, né? Mas que eles Sim, possam o ser os ideal. mais felizes de lidarem com as dificuldades. Elas vão surgir, mas que eles possam lidar. Por isso a ideia de ser o próprio terapeuta, que eles lidem com as dificuldades quando elas surgirem. Né? Exatamente. Mas então era isso, Fernanda. Te agradeço muito por ter participado. Eu estava muito empolgada com essa live para te ouvir falando, porque eu sei da. Assim, a gente estudou junto, então assim, eu sei do quanto tu estuda, do quanto tu é dedicada e tudo mais. Então, assim, eu sabia que tu ia arrasar falando aqui, não tinha dúvidas disso. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui comigo. Muito obrigada também pelo convite. Eu acho que é uma satisfação muito grande poder participar, ajudar todo esse processo. É muito legal. Espero que as pessoas estejam gostando também, que acompanhem as próximas também. E é isso. Então tá bom, um beijo, Fernanda. Tchauzinho. Beijo, tchau. Então, meu povo, era isso. Encerramos a live com a Fernanda. Amanhã não, quinta-feira temos uma live com a Elaíse sobre a comportamental. Aí, vendo a comportamental, vocês vão entender um pouquinho da diferença entre a cognitiva e a comportamental, porque a Fernanda trabalha com a cognitiva comportamental. A Elaíse trabalha com a comportamental de uma forma um pouco mais pura. E teremos essa live na quinta-feira. E na semana que vem teremos live na terça, na quinta, no sábado e no domingo, as outras 4 lives sobre as outras abordagens. Espero vocês. A live vai ficar salva no IGTV para quem não pôde assistir. E é isso. Um beijo.